Yeah, we're living like we're renegades. Lembra dessa campanha de lançamento do Renegade? Faz tempo, né? 10 anos de vida do Renegade no mercado brasileiro e, no entanto, este ganha-pão da Jeep continua vendendo muito bem, coisa de 50 mil unidades por ano passado, se encaminhando para um número parecido esse ano. Não é mais líder desse segmento que, sem dúvida, ele ajudou a popularizar aqui no Brasil do SUV compacto, mas ainda é um carro top 5, ainda é um carro fundamental para a Jeep e para a Stellantis no Brasil e, por isso, recebe várias atualizações e novidades no que as montadoras gostam de chamar de Model Year. Esse é o Renegade Model Year 25. Essa unidade aqui talvez represente a principal novidade, é a versão Saara, o novo topo de gama 4x2, né? Todos os Renegades já há algum tempo, sempre com motor 1.3 turbo, T270, 185 cavalos, mas antes, se você quisesse o ápice em matéria de performance asfalteira, você tinha o Renegade Série S, que sai de cena para dar lugar aqui ao Saara, com essa cor exclusiva que eu gostei bastante, Slash Gold. Dá para reconhecer instantaneamente um Saara pela cor, já que essa cor é exclusiva dessa versão. Mesmo preço do Saara para o Trailhawk, porém 4x4, né? E aí a gente tem uma outra novidade no topo da gama 4x4, que é o Renegade Willys. Muito legal, verdinho militar, série limitada a 500 unidades, mas será que se vender rápido essas 500 unidades a Jeep não vai estender? Eu acho bem possível que sim. Outras novidades em matéria de versões, a versão de entrada Sport recebe mais equipamentos e passa a se chamar Altitude, que eu inclusive já tive um Renegade Sport lá atrás, continua sendo um carro muito competitivo, justamente porque traz o bom do Powertrain 1.3 aqui, no pacote compacto relativamente leve do Renegade, porém sem muitos guerigueres aí que acrescentam bastante custo, né? Estamos falando aí de uma gama que começa em 115 no Altitude Sport e vai até quase 180 no Willys 4x4. Lembrando também que o Renegade tem versão PCD a 99.990. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem mais novidades estéticas que também tornam fácil reconhecer o Saara. Teto preto aqui, ficou diferente essa configuração, né? Do teto também com a coluna A escurecida. Antigamente o Renegade que tinha o teto pintado era só daqui para cá. As rodas aro 18 diamantadas, você tem adesivos, grafismos exclusivos, além do badge Saara aqui atrás. Por dentro, no caso específico dessa versão, primeiro, ela é muito quente, como hoje, mas vocês veem aqui, a gente tem o detalhezinho na soleira, mas no mais, em relação a um Série S, não temos muitas novidades, né? O teto panorâmico já era de série, o cluster aqui digital já era de série e o Connect aqui também tudo igualzinho. O que aconteceu dentro dessa redistribuição aí de gamas e de modelos é que, por exemplo, o Altitude de entrada, que tinha cluster analógico, passa a ter também o cluster digital. Aqui o badge Saara na traseira e no mais é o Renegade de sempre com as suas fortalezas e fraquezas. Porta-malas continua não sendo um dos pontos mais fortes e com tanto tempo de mercado a Jeep aposta também em preços mais competitivos, né? 173.990 por esse Saara é bastante menos do que os mais de 180 mil que custava o Série S. O motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27 kg de torque continua sendo um dos conjuntos aí que torna o Renegade um dos SUVs compactos mais espertos, né? Não é um segmento notório por esperteza normalmente, por isso o Renegade continua se destacando. Com bastante tempo de vida no mercado, realmente a Jeep está indo por uma receita que não dá para chamar de milenar, porque afinal o carro não tem 1000 anos como instrumento de transporte do ser humano, mas é uma receita bastante antiga da indústria, né? Quando você tem uma plataforma que vai começando a dar sinais de idade, você recheia mais de equipamento e mantém um preço competitivo, né? Começa a oferecer mais por menos para o consumidor, e isso eu acho que vai manter o Renegade competitivo aí no nosso mercado por alguns anos ainda. Primeiro que ele é um design muito feliz, né? O que a Jeep chama de heritage, ele é um design retrô, de cara, então é um carro que não envelhece visualmente, né? A gente não tem essa sensação que o Renegade está cansado, apesar dele já ter 10 anos de vida. Assim como a gente não tem essa sensação com o Wrangler, por exemplo. É um carro atemporal. E a gente sabe que já existe o Jeep Avenger lá fora, mas é um segmento mais abaixo. A Jeep teria que investir muito para trazer
uma nova geração de Renegade, e isso talvez eventualmente vá acontecer, mas não vai ser ano que vem, não vai ser em 2026, então essa plataforma aqui do Renegade tem bastante lenha para queimar ainda, inclusive em movimento. Bora acelerar! Mas afinal, como anda, deputado? Olha, deixa eu primeiro organizar aqui, que é uma verdadeira proliferação de versões. Então, nesse Model Year 2025. Então vamos organizar. Tudo começa lá no PCD a 99 mil. Aí acima do PCD, para você comprar como não PCD, vamos dizer assim, o seu ticket de entrada é a versão 1.3 Turbo de 115 mil reais. Que não tem nome, né? É só Renegade 1.3 Turbo, que é, na verdade, o mais próximo da antiga versão Sport, que é uma versão bem peladinha, banco de tecido, já tem roda de liga 17, mas tem o cluster analógico. É basicamente o que era a antiga versão Sport. Aí você dá um salto significativo indo para a versão Altitude a 147.990, que é uma versão já com teto bicolor, com cluster digital, o Wheel Connect da tela maior aqui. Essa versão é novidade, e todas essas versões 4x2 aí de entrada trazem o novo Traction Control Plus da Jeep, que é uma espécie de sucessor espiritual do antigo Locker. O carro continua tendo só a tração dianteira. O Locker era um blocante, eu acho, né? Não, mas acho que era eletrônico também, né? É isso, é um controle de tração que é capaz de travar uma das rodas dianteiras quando só houver tração em uma delas, né? A mesmíssima coisa que a antiga Palio Adventure Locker fazia. Aí, depois do Altitude, que é a novidade, a gente tem o Longitude, que é o grosso, do Renegade vendido para pessoa física, historicamente, principalmente do Compass, né? Que é a versão bem equipadinha. Aí depois a gente tem o Night Eagle, que é a versão enegrecida, digamos assim, do Longitude. Na Longitude e na Night Eagle você começa a ter os auxílios eletrônicos do ADAS, né? Auxílios de condução. E aí depois a gama bifurca, digamos assim, para um topo de linha 4x2, que é a Saara, que é essa aqui, que traz ainda o Adventure Intelligence, né? Que é o Jeep conectado, digamos assim, com aplicativos para você ter concierge e tudo mais. Traz também o teto panorâmico de série e essa cor exclusiva, Slash Gold, que vocês já tinham visto. E aí, para você ter esse nível de equipamento, com o 4x4 você tem que ir para a versão Willys, topo de linha lá, 500 unidades, limitadas a 500 unidades, a 180 mil reais quase. E aí, se você não fizer questão desses guerigueiros, mas quiser o 4x4, segue existindo o Trailhawk com o mesmo preço de 172 mil reais, 990 aqui da Saara. Lembrando que no Trailhawk, né, quando você passa para as versões 4x4, tanto o Trailhawk quanto o novo Willys, você passa a ter o câmbio de 9 velocidades e não de 6, que também ajuda a deixar o carro mais esperto e acaba gerando desempenho muito parecido, né? O 4x4 tem mais peso, então andaria menos, mas com o advento aí do câmbio de 9 velocidades, você acaba tendo o carro um pouquinho mais esperto, eles acabam andando parecido. O 4x2 anda mais, faz 0 a 100 aí abaixo de 9 segundos, mas o 4x4 também é espertinho. Falando em 0 a 100, falando em espertinho, vamos aproveitar aqui para dar uma estilingadinha, fazer o T270 roncar alto, e vocês veem que o Renegade é um carro que, como eu gosto de dizer, é capaz de sair do seu próprio caminho, né? Ele não empata o esquema. É um carro muito gostoso de dia a dia, principalmente em ambiente urbano, né? Por ter dimensões compactas, por ter esse formato de caixa de vidro que te dá uma visibilidade muito legal no dia a dia na cidade. Power! E é isso, gurizada, a gente consegue entender muito bem, né? Por que o Renegade é o SUV mais vendido de todos os tempos no Brasil, né? 500 mil unidades fabricadas lá em Goiânia, número bastante impressionante, lá em Goiânia, em Pernambuco, não é Goiânia, cidade de Goiânia, em Pernambuco, onde fica o polo da Stellantis. E mais uma injeção de ânimo aí para esse Time Extended do Renegade no nosso mercado. Ele também recebe aí integralmente na linha 2025 a garantia, nova garantia de 5 anos da Jeep, né? Capitaneada pelo Galvas ali como garoto propaganda. Então mais um argumento de venda muito forte para esse carro continuar, mesmo tendo muito mais idade do que os seus concorrentes, continuar vendendo muito parecido com os seus principais concorrentes no Brasil. Concorda, discorda? Você ainda considera um Renegade? Prefere concorrentes um pouco mais frescos? Eu confesso que quando a gente olha para o pacote completo,
de qualidade de construção, de equipamento. Eu acho o Renegade muito atraente ainda quando a gente compara com carros como Kicks, como Tracker, que são projetos mais modernos, mas são projetos de um nível de ambição, digamos assim, de rigidez estrutural, de capacidade off-road, abaixo do Renegade, né? Quem tá parecido agora em matéria de refinamento de interior e tudo mais, mas não tem nenhuma opção com algum tempero off-road, é o líder desse segmento, segue sendo aí nos últimos anos o T-Cross. Mas continua muito boa a briga aí, eu acho que todos continuam muito competitivos entre si. A HR-V também entra um pouco aí fazendo volumes interessantes. Qual deles você colocaria na sua garagem? Ou você é daqueles que não, eu odeio SUV compacto, é a morte dos carros para nós entusiastas? É que esse é o segmento que caiu no gosto do consumidor mundial, mas principalmente quando a gente fala de SUV compacto, consumidor brasileiro, né? Se tornou sem sombra de dúvida o segmento mais relevante do mercado nacional, o SUV compacto, em matéria de volume principalmente. Concorda, discorda? Diz aí qual seria a sua opção nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso é fundamental e ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuide-se bem, aquele abraço e abasteça o seu Renegade, você sabe muito bem com o que? Com gasolina Petrobras Grid. Valeu demais! Sobe o som! Os motores estão roncando alto. Mais uma vez, em mais um ano, a gasolina Petrobras é o combustível oficial da Stock Car, do grid ao pódio. A gasolina pódio, você sabe, há muitos anos consagrada como o combustível oficial que abastece o grid inteiro dos V8ões, a gasolina de alta performance e alta octanagem da Petrobras. A gasolina Petrobras Grid, você também sabe, continua sendo a escolha inteligente para o seu xodó no dia a dia, garantindo mais economia, mais limpeza e mais proteção e garantindo o seu motor sempre novo, dentro e fora das pistas.